Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nossa, já faz um tempinho que eu não apareço aqui, basicamente acho que quase um mês sem gravar vídeo. Bom, hoje eu vim trazer um assunto bem diferente no canal. Não é sobre rotina, não é sobre a Austrália, mas é algo que eu tenho vivido aí na minha vida pessoal e eu queria compartilhar um pouquinho com vocês. Bom, nós estamos... Hoje é basicamente dia 20 de agosto, final de agosto, né, basicamente. Esse ano tem sido um ano bem atípico pra mim. É um ano que eu tenho me conectado muito mais comigo mesma, tenho refletido muito mais. Eu sempre fui uma pessoa muito reflexiva, mas esse ano tenho sido muito mais reflexiva. Não sei se pode ser também um pouco da questão da crise dos 30 anos, mas muita coisa que eu era, o que eu fazia, eu tenho questionado. Tenho tido muitas mudanças de hábitos e crenças e sempre fui uma pessoa que sempre tentou muito evoluir espiritualmente, mentalmente. Sempre fui uma pessoa que sempre tentou progredir como ser humano. Mas eu percebi que esse ano tem algo muito maior, assim, tem algo que tem aflorado ainda mais e uma mudança muito maior tem acontecido, mas claro que eu permiti também que isso acontecesse. Peço desculpas aqui pela Sky aqui no fundo do vídeo, ela vai ficar deitada lá no sol, ela vai ficar passando por aqui, mas é isso. Bom, hoje eu vim falar um pouco sobre as redes sociais e o impacto que isso causou na minha vida e demorei 30 anos pra aceitar que eu sou uma viciada em Instagram e redes sociais. Basicamente Instagram, que é a minha rede favorita, sempre foi uma das minhas redes favoritas, YouTube e o Instagram. Eu tenho Facebook também, mas não mexo muito no Facebook. E o WhatsApp, eu nunca tive TikTok. Eu até tentei, mas não é da minha geração. Eu acredito que muita gente da minha idade não tem Instagram ou não tem TikTok. Alguns conseguiram, acho que uma galera aí conseguiu se adaptar nessa rede social, mas eu não consegui. Então é uma rede que eu acho muito rápida, eu não consigo, eu tentei, mas eu não consegui me adaptar a isso. E o que eu vim trazer hoje é que já faz 2 meses que eu tô sem Instagram, basicamente. Eu demorei muito para aceitar que eu sou uma viciada. Eu lembro que desde os meus 15, não, desde os meus 15, 16 anos eu tô no Instagram. Então, basicamente, toda a minha vida eu passei no Instagram. Eu já cheguei a ficar 4, 5 horas no Instagram online, vendo a vida dos outros e tal. E nos últimos anos eu tinha um alarme que eu coloquei pra 1 hora e meia no máximo por dia. Mas esse ano tem sido um ano bem desafiador pra mim. E por algum motivo que eu ainda não consigo entender tanto, isso começou a me incomodar. E eu comecei a querer mudança, porque não adianta, né, a gente querer mudanças sem se mexer, ficar parado, sem tomar alguma atitude. Então eu tomei a atitude de sair do Instagram. E eu não saí totalmente do Instagram, vou falar pra vocês. Eu ainda entro algumas vezes, posto um stories, uma fotinha na academia, alguma coisa assim do tipo, mas eu não rolo o feed, então eu não vejo a vida das pessoas, eu não entro nos stories das pessoas, então eu só entrei algumas poucas vezes, assim, acho que umas 4 vezes, 5 vezes nesses 2 meses pra postar algum story que eu queria postar, alguma foto que eu queria postar. E aí eu saí e não vi a vida de ninguém. Então, eu ainda tenho Facebook, então consigo ver algumas coisas de algumas pessoas. Mas assim, comparado ao que era antes, é tipo 90% menos, menos do que antes, assim. Então, não tá sendo uma coisa fácil. Eu achava que
que o Instagram não tinha causado esse efeito em mim. Eu achava que eu não era viciada. Até que foi difícil eu aceitar e eu dizer pra mim mesma assim, você é viciada. E eu não tô cortando de uma vez. Eu tenho sentido muitos efeitos colaterais de não estar no Instagram. Gente, eu nunca imaginei que fosse real. Acho que essa era a questão, assim. Eu não imaginava que era real o que as pessoas falavam na internet. Que as redes sociais te causam isso e aquilo. E por algum motivo na minha mente eu tinha bloqueado essa informação e eu não queria meio que aceitar isso. E eu conheço pessoas que são muito mais viciadas do que eu, principalmente agora com essa questão do TikTok. Eu nunca fui uma pessoa que, por exemplo, esses shorts do YouTube eu não consigo assistir. Eu não consigo, pra mim é muito rápido, então isso é uma coisa boa. Eu acredito que eu não consigo pegar a informação quando ela tá passando muito rápido assim na minha frente. Isso me incomoda, mas porém eu comecei a notar em questão de. Eu assisto muito filmes, eu sempre assisti muitos filmes e séries. E esses dias eu estava assistindo um filme de 1900 e alguma coisa, eu não vou me recordar agora. E o filme, assim, gente, era muito lento. As cenas eram muito lentas. E aquilo me incomodou, assim, profundamente, porque o filme parece que ficava parado e parece que não ia pra frente, parece que demorava muito. E aí, esses dias a gente fez uma comparação de um filme que lançou esse ano. E aí eu percebi, cara, que diferença, né? Enquanto você não para realmente pra perceber, aquilo tá acontecendo, inconscientemente você nem percebe o que tá acontecendo. O filme de 2026, as cenas são muito mais rápidas, a história é muito mais rápida, acontece muito mais coisa no filme pra te prender, pra prender a sua atenção. E quando eu assisti o filme de 1900 e bolinha, eu fiquei assim, cara, me incomodou, porque o meu cérebro já tá acostumado com esse modelo de agora, né? E consequentemente a gente nem percebeu. A gente nem percebeu que isso acontece, que isso aconteceu, né, ao longo dos anos. Aí eu só fui realmente aceitar que eu sou uma viciada na primeira semana, quando eu fiquei sem o Instagram. E eu comecei a sentir vários sintomas, né? Várias coisas por exemplo, que eu não conseguia ficar, sei lá, 10 minutos sem olhar o meu celular, sem olhar se tinha notificações, eu não conseguia deixar o meu celular no canto. Eu não conseguia, eu começava a pensar, meu Deus, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo na vida das pessoas? O que tá acontecendo? Eu não sei da vida de ninguém, eu não sei da vida dos meus familiares, eu não sei da vida dos meus amigos. Eu não sei se alguém tá viajando, eu não sei se alguém tá casando, eu não sei quem morreu. E aquilo começou a me dar um ataque de pânico, gente. Eu comecei a ter uma crise de ansiedade por eu não estar online, por eu não saber da vida das pessoas. E tem sido agoniante, acho que essa é a palavra, assim, foi muito agoniante, nas primeiras vezes que eu tive uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, por não estar online, não ver sobre a vida das pessoas. E eu falei, meu Deus, eu não sabia o quão grave eu não sabia o quanto isso me afetou ao longo dos anos. Eu não tinha noção sobre isso. Então tem sido. É como se eu estivesse descobrindo um mundo novo agora. Eu ainda estou nas redes sociais, eu ainda fico olhando o meu celular, eu não consigo ficar um dia sem olhar o meu celular. Então é um processo, eu acho que vai levar um tempo. Eu sei que eu nunca vou conseguir ficar sem o celular totalmente. Mas o tanto que a minha vida mudou nesse um mês, nesses 2 meses que eu tô sem o Instagram, não é brincadeira, gente. Eu nunca vivi no presente como eu tenho vivido agora. Eu sei, é claro que dos meus 12 anos pra frente, né, que eu comecei a ter contato com o celular, eu consigo me lembrar da minha infância, né, que a gente não tinha tecnologia. Então eu vivia no presente naquele momento, mas depois que a tecnologia foi avançando ali, com uns 12 anos eu ganhei meu primeiro celular e daí eu parei de viver no presente. Então dali foi só piorando.
E eu sou uma pessoa que eu não tava vivendo no presente. Eu não tava parando pra olhar um jardim, olhar uma planta, olhar o céu. Hoje eu tenho muito tempo livre pra ficar olhando o céu, pra passar ali no jardim do vizinho, ficar olhando que planta que tem, que bicho que tá lá. Eu tenho, sabe? Eu tenho colocado atenção ao meu redor. E antes eu não fazia isso. Eu fazia o que 1 hora do meu dia, quando eu tava passeando com a minha cachorra. Eu consigo, parece que a minha concentração, ela voltou um pouco, sabe? Eu consigo me concentrar um pouco mais nas coisas que estão ao meu redor. Eu me sinto mais calma, por incrível que pareça. Depois que o primeiro mês, assim, foi o mais difícil na questão das crises de ansiedade, mas agora eu consigo. Agora eu sinto que eu tô mais calma. E aí eu já comecei a mudar o meu pensamento de tipo, eu não preciso saber o que tá acontecendo na vida de ninguém. Eu tenho tempo total pra focar na minha vida, né? E eu acredito que essa decisão veio também depois que eu quase tive um burnout, né? Lá em março, eu quase tive um burnout, porque eu tava com 4 trabalhos diferentes, né? Aqui na Austrália. Então, basicamente, fazendo muita coisa ao mesmo tempo. E também a minha empresa, né, a minha agência de viagens, ela começou a crescer. E eu já não estava mais dando conta de tudo. E só que assim, ela começou a crescer, mas não ao ponto de eu viver só disso. E eu não estava mais dando conta. Então eu comecei a ter esse burnout. Aí tem toda a situação de visto aqui na Austrália, enfim. E eu sempre fui uma pessoa que me cobrou muito, sempre fui uma pessoa que sempre quis vencer na vida, sempre me cobrei muito do tipo, não, eu tenho que fazer acontecer, eu tenho que correr atrás. E sempre pensando no amanhã. E aí foi que eu tomei a decisão. E eu saí de todos os trabalhos, eu só estou com um trabalho agora, meu único emprego. Eu dei uma pausa na agência. E agora eu basicamente só tô vivendo o hoje, sabe? Sem as redes sociais, focando no meu dia a dia, fazendo, né, indo pra academia, focando no meu único trabalho, que já é muita coisa. Eu já fico 8 horas e meia em pé por dia. Então tô focando nisso e tem sido sim uma mudança significante. Eu comecei a entender que eu não preciso ficar me comparando com a vida de ninguém, cada um tá no seu ritmo, cada um tem sua vida, né? Eu ainda não cheguei onde eu gostaria de chegar. E tá tudo bem. Eu acho que essa é a grande questão, assim, eu tô descobrindo uma nova pessoa, uma nova Karina, sem as redes sociais. E tem sido desafiador, mas ao mesmo tempo tem sido gratificante. Hoje eu consigo ver como as redes sociais realmente estão trazendo malefícios para nossa saúde mental. Então, gente, eu fiz esse vídeo mais para explicar o que tá rolando. Eu amo o YouTube, tá? Eu quero continuar gravando aqui pro YouTube, mas eu tô passando aí por um momento de uma transição bem grande, assim. E agora pra mim é muito nítido, né, de que o nosso cérebro ele busca por dopamina barata e viver nas redes sociais é você viver nessa ilusão, né? Você tampa os seus olhos pro mundo externo e pra tudo que tá ao redor pra viver nas redes sociais. E isso é uma droga, é uma dopamina pro nosso cérebro. Então, o nosso cérebro se acostuma com isso. Eu consigo me lembrar quando foi a última vez que eu li um livro, tá? Em 2019 foi a última vez que eu li 10 livros, que eu tava bem pouco nas redes sociais. E eu nunca mais peguei num livro para ler, assim. Quando eu peguei, eu não consegui terminar o livro. Então eu tenho buscado, sabe? Voltar pra isso, sabe? Exercício, alimentação, trabalhar, comer bem, voltar a ler, que eu ainda não consegui voltar a ler. E jardim é uma coisa que eu tenho focado ultimamente, sabe? Cada dia que passa eu quero mais
viver no meio do mato, gente. Igual eu já comentei em alguns dos vídeos anteriores, eu tenho sentido assim uma necessidade muito grande de ir morar no meio do mato, sabe? De ter mais contato com a natureza, de... Eu nunca achei que eu fosse passar por isso, por esse sentimento e por essa vontade de sair desse barulho, desse mundo tão caótico que a gente tá vivendo. E tava conversando com a minha psicóloga esses dias e ela disse que isso tem sido uma questão bem recorrente, assim, na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas têm saído das cidades grandes, dos barulhos das metrópoles e buscado uma vida no interior, uma vida mais calma. Acho que tem muita gente que tá cansado. Muita gente que tá cansado de tudo isso, sabe? De tanta informação, tanta comparação, tanta rede social. E eu achava que... na verdade, eu não tinha ideia de que isso estava acontecendo com tantas pessoas. E agora eu tenho visto muito conteúdo sobre isso na internet. Enfim, acho que uma hora ia estourar, né? Essa questão das redes sociais e tá ficando cada vez pior aí. Esse é um ponto. Eu não quero mais viver dessa forma. Não quero mais viver nessa rapidez que as coisas estão acontecendo, essa aceleração, da gente não consegue parar pra aprender um negócio, a gente não presta atenção mais em nada, você não pode ouvir ninguém falando, você não consegue esperar a pessoa terminar uma frase, você tem que ficar completando a frase, as pessoas querem tudo muito rápido, as músicas são rápidas, os filmes são rápidos, a internet, tudo tem que ser muito rápido e isso tá me fazendo mal. Mas é isso, gente. Eu vim aqui trazer esse relato pra vocês. Me conta aqui nos comentários se você também tá passando por isso, se você também é um viciado como eu. E a gente vai conversando mais sobre esse assunto nos próximos vídeos. Vejo vocês em breve. Tchau!